Olá, esse é o vídeo 42 da série sobre cura espiritual baseada no livro O Médico Jesus. O título do capítulo de hoje é Seja o alimento o seu remédio. Vou ler o que o autor diz. Tudo o que comemos é transformado em combustível para células. Você pode ingerir remédio ou veneno. 3 aspectos são fundamentais na alimentação: o que se come, quanto se come e como se come. Discussões à mesa contaminam os alimentos com energias tóxicas. Faça uma oração antes das refeições. Bom, então o autor está dizendo aqui que o alimento deve ser utilizado como remédio. Porque tudo aquilo que nós ingerimos vai afetar as células e, consequentemente, o funcionamento do nosso organismo. Você já parou para pensar que Deus nos deu os alimentos de forma completa, cheio de nutrientes, tudo aquilo que nós precisamos para o funcionamento do nosso organismo? E já parou para pensar que, apesar disso, nós, homens, criamos alimentos super palatáveis, cheios de sal, de gordura e de açúcar, só para termos uma maior sensação de prazer, mas que não trazem benefício nenhum para a nossa saúde? Ao contrário, geram malefícios, são venenos. Então, a indústria dos alimentos criou esses alimentos super palatáveis para fazer com que a gente sinta uma enorme sensação de prazer, tenha uma enorme sensação de prazer, e que para isso nós queiramos consumir cada vez mais e mais e mais desses alimentos. Mas a gente não precisa deles. Aliás, a gente não deve ingeri-los. Os alimentos que Deus nos deu prontos para o consumo são aquilo que são os alimentos que nós necessitamos. Tanto que a maior parte deles pode ser consumida crua, Bom, um aspecto então que o autor diz é: fique atento ao o que você come, Então é isso, vamos consumir alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, que são os alimentos que trazem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. O segundo aspecto que o autor trata é quanto se come. Então a gente precisa entender que o alimento ele deve ser consumido na quantidade necessária para a nossa saciedade, para o bom funcionamento do nosso organismo. Consumo em excesso faz mal, Alimento não deve ser utilizado puramente como fonte de prazer, A gente deve buscar o prazer numa alimentação saudável, adequada, mas se a gente quer outras fontes de prazer, vamos buscar nas conversas com os amigos, nas leituras edificantes, O alimento não deve ser utilizado como fuga. Bom, um outro aspecto que o autor traz é o como se come, Então, a gente deve ficar atento à hora da alimentação, à forma como nós estamos comendo. Então, nós devemos comer devagar, prestando atenção nos alimentos, sentindo o gosto dos alimentos, porque algumas vezes nós comemos apressados, por causa dos compromissos, comemos estressados e a gente quase nem sente o gosto da comida, a gente come além do que necessita, ou a gente come conversando, ou a gente come assistindo televisão, ou mexendo no celular. Então, isso é um aspecto também importante, O autor traz ainda um caso, uma situação bem relevante, discussões à mesa contaminam os alimentos com energias tóxicas. Todos nós emitimos energias, Através do nosso perispírito, nós nos comunicamos. Então, se a gente discute à mesa, isso influencia naquilo que nós estamos comendo, porque nós estamos emitindo energias tóxicas para o nosso alimento e estamos ingerindo. Então, isso me fez lembrar um caso bem interessante que foi contado por Chico Xavier. Tá aqui o caso dos cachos de banana. Esse caso está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O que o Chico contou?
Ele contou que uma vez em Pedro Leopoldo, ele foi chamado para ir na casa de algumas pessoas que estavam precisando de ajuda. Só um pouquinho. E aí ele contou que era uma família descuidada, que não costumava fazer oração. Peraí só um pouquinho. Eu vou ficar outro dia em cima de você. Tá bom. Então fica quietinho só um pouquinho. Então ele contou que foi à casa dessas pessoas e ele, logo que ele chegou, ele viu um cacho de bananas em cima da mesa, banana maçã, que é o tipo de cacho de bananas que ele mais gostava, né? O tipo de banana que ele mais gostava de comer. E ele conta que ele pensou na hora, tomara que me ofereçam uma banana. Mas aí ele começou a conversar e contaram para ele uma situação bem séria. E, enfim, no final da conversa, ele viu alguns espíritos, 2 espíritos na porta da casa, e que entraram e comeram as bananas e saíram. E aí Chico conta que perguntou depois a Emmanuel, que era o guia dele, o que tinha acontecido. E que Emmanuel explicou que esses espíritos tinham ido lá, né, como era uma casa em que eles não vigiavam, não oravam, foram lá, consumiram os nutrientes daquela banana e que quando as pessoas da casa fossem consumir, elas não teriam mais utilidade, né, não teriam mais nutrientes e, pelo contrário, iriam fazer mal a eles, em razão das energias tóxicas desses espíritos inferiores que tinham ido lá. Então, tá aí um caso, né, que mostra a importância da oração dentro da nossa casa. E mais, né, a importância da oração no momento das refeições. Né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Se ele tiver sido útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ele seja útil para mais alguém. Obrigada.